Olá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre distâncias, certo? Então, o tópico que a gente vai estar trabalhando aqui é o tópico de distâncias, ok? Inicialmente, a gente vai estar falando a respeito de distância entre dois pontos, tá? Então, o que a gente precisa para definir essa distância de dois pontos? A gente já comentou anteriormente, né, que a gente poderia definir o vetor como um vetor, né, definido por dois pontos, certo? E aí bastava, né, a gente observar a definição e ver que se eu tivesse um ponto A e um ponto B, eu teria um vetor AB, certo? E a gente viu que o módulo desse vetor, né, daria o comprimento, né, do ponto A ao ponto B. E é justamente isso que a gente vai estar fazendo aqui, certo? Então, dados os pontos A e B, certo? Então, o ponto A, eu vou estar chamando de x1, yz1, certo? E B, tá? Vai estar chamando de x2, y2, z2, ok? Então, a gente vai dizer que a distância entre eles, né? A distância entre eles, certo? Ela é, ela é dada por, então a gente tem que é o módulo do vetor AB, né? Então, a distância entre dois pontos a gente já conhece, né? É o módulo do vetor formado a partir desses dois pontos, né? É o módulo do vetor AB, certo? Então, como, né? O vetor AB é igual a B menos A, né? A gente lembra disso, da definição de vetor, né? A gente tem que o vetor AB ele pode ser escrito como sendo x2 menos x1, né, em coordenadas, né? Y2 menos y1 e z2 menos z1, certo? Né? De modo que a gente vai ter, né? Certo? De modo que a gente vai ter que a distância, né? A distância de A até B, né? Ela vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1, x2 menos x1 ao quadrado, né? Mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Então, a gente tem que essa é a distância de A até B, né? Ela é dada dessa forma, certo? Do mesmo jeito que a gente define, né, o módulo de um vetor, certo? No caso, um vetor definido por dois pontos, né? Então, aqui, por exemplo, né, se a gente tiver os pontos, né, A sendo igual a 0, 5 e menos um, e B sendo igual a 4, 7 e 3, né?
qual seria a distância, né, de AB, né? Qual seria essa distância, tá? Então, para calcular isso, né, no nosso exemplo, eu tenho que a distância de AB vai ser igual a raiz quadrada, né? Note que eu tenho AB, então eu tenho B menos A, né? B menos A, nesse caso, vai ser dado por quem? Né? É 4 menos 0, que é 4. É 7 menos 5, que é 2. E é 3 menos 1, que é 4. Certo? Então, a gente tem isso aí, né? Então, B menos A fica sendo 4 menos 0 ao quadrado, né? Que ficou 4 ao quadrado, mais y2, né? 7 menos 5 ao quadrado. 7 menos 5 fica 2 ao quadrado, né? Mais 3 menos 1 fica 4, né? Ao quadrado, né? Então, a gente tem isso aqui, certo? Então, a distância para esse exemplo, né? Ela vai ser a raiz desses valores ao quadrado, né? Aqui no caso, a gente tem o seguinte, né? Eu tenho a raiz, né? De 16 mais 4 mais 16, certo? Então, isso aqui, né? É a raiz de 36, certo? Que é igual a 6, tá? Então, a gente pode colocar aqui unidades de comprimento, já que é uma distância, né? Então, eu observo que a distância, no caso desse nosso exemplo, entre o ponto A e o ponto B, certo? São de 6 unidades de comprimento, tá? Então, é um caso bem simples de a gente calcular, né? Dito isso, a gente passa para a distância entre ponto, né, e uma reta, certo? Então, vamos lá, não é a distância de um ponto a uma reta, certo? Então, o que a gente precisa inicialmente, né? A gente precisa de um ponto P no espaço, né, e uma reta R, certo? A gente quer calcular a distância desse ponto P à reta R, tá? Então, dado um ponto P, certo? Do espaço, né? Certo? E uma reta R, e uma reta R, né? Desejamos calcular, certo? A distância desse ponto P à reta R, tá? Certo? Ok? Então, se eu tenho uma reta, né, eu posso ter um ponto pertencente a essa reta e um vetor diretor a ela, né, associado a ela, certo? Então, né, a gente vai consideremos, certo? Na reta, na reta R, um ponto A, tá? Um ponto A e um vetor, certo?
diretor V, certo? Então, o que a gente tem, né? Eu tenho, por exemplo, aqui, né? Vou mostrar uma figura aqui. Né? Então, eu tenho uma reta R, certo? É uma reta R, tá? E nela eu tenho um ponto A, né? E eu tenho um vetor diretor V, certo? E fora dela, né, no espaço, eu tenho um determinado ponto P, tá bem? Então, o que eu posso dizer, né? A gente quer calcular a distância, né, de P a essa nossa reta R, né? A gente quer calcular essa distância aqui, tá? Agora, note o seguinte, né? A gente tem um vetor V e a gente também pode ter aqui um vetor AP, certo? Então, a gente tem essas duas coisas, né? Um vetor AP e um vetor V, certo? E note que esses vetores, eles vão definir o quê? Eles vão definir, não é, um paralelogramo, tá? Então, aqui eu posso estar definindo, não é, um paralelogramo, tá bem? Certo? E aí a gente vai para aquela forma diária, né, do paralelogramo e a partir daí deduz essa distância D, né, que nesse caso corresponde à altura, né? Certo? Então vamos fazer essas considerações inicialmente, né? Então, os vetores, né? Os vetores V e AP, não é? Certo? Eles determinam né, um paralelogramo, certo? Cuja altura, ok, corresponde à distância, né? Nesse caso, a altura corresponde à distância, né, de P, a distância D de P a E, certo? Então, a gente tem isso aqui, tá? Então, é só a gente deduzir essa área, né? Então, a gente precisa lembrar do seguinte, né? A área do paralelogramo, certo? A área do paralelogramo, ela é dada de duas formas, né? A gente pode pensar o seguinte, né? Que essa área, ela é, né, a base vezes a altura, certo? É a base vezes a altura. E nesse caso, né, a base é o módulo do nosso vetor V, certo? E a altura é meu D, tá? Mas também ela pode ser dada, né, certo?
essa área, ela pode ser dada, né, pelo módulo de V, né, vetorial AP, certo? Ok? Então, essa área do paralelogramo, ela pode ser dada dessas duas formas, né? Certo? Ela pode ser dada dessas duas formas. Então, já que eu tenho isso aqui, a área sendo igual a essas duas coisas, né? Então, deixa eu só marcar aqui, tá? A área, ela pode ser igual a isso ou igual a isso, né? Se A é igual a B e A é igual a C, então B é igual a C, não é? Certo? Então, né, comparando A e B, certo? Segue que, segue que, né, a nossa distância D, né, que é a distância de P a R, certo? Vai ser igual a quem? Né? Essa distância vai ser o módulo, né, de V vetorial AP, certo? Sobre o módulo de V, tá? Então, a gente tem essa distância aqui como sendo a distância, né, do ponto à reta, certo? Então, a gente tem isso aqui, tá? Ok? Para outra, a gente tinha, né, essa distância entre dois pontos, né, a gente tinha essa distância aqui. Tá bem? Então, a gente tinha essa distância entre pontos e essa, né, a distância de um ponto a uma reta, certo? Agora, né, a gente vai estar observando, certo? A distância de um ponto a um plano, tá? Certo? Então, a distância de um ponto a um plano. Talvez seja melhor eu falar inicialmente entre a distância entre duas retas, certo? Distância entre duas retas. Tá? Vamos falar primeiro disso, certo? Então, dadas as retas R1, chamar uma de R1 e R2, né? Certo? Desejamos calcular, tá? A distância de, de R1 a R2, certo? No caso de distância entre retas, né, entre duas retas, a gente tem algumas considerações, certo? A gente pode separar, né,
em alguns casos, tá? Então, deixa eu colocar aqui. É, caso um. Então, no caso um, a gente tem R1 e R2, certo? São concorrentes. Então, se R1 e R2 são concorrentes, elas se cruzam em algum momento, né? Então, a distância, certo, de R1 a R2, neste caso, vai ser igual a zero, tá? Caso 2, R1 e R2 são paralelas, certo? Então, neste caso, o que a gente vai ter, não é? Então, se elas são paralelas, vamos observar aqui. Eu tenho R1, certo? E eu tenho R2, não é? Se elas são paralelas, né? Então, o que a gente pode ter é que a distância de R1 a R2, certo? Vai ser igual à distância de P, tá? A R2, certo? Com P pertencente a R1, certo? Então, esse P é um ponto, né? Então, se eu tenho duas retas paralelas, né, então a distância entre elas é a distância de um ponto que pertence a uma dessas retas até a outra reta, certo? Então aqui a gente tem essa distância D, certo? Ok? Então a distância de R1 a R2 é a distância de P a R2, né? Onde esse P pertence a R1. Ou então, a gente poderia ter que a distância de R1 a R2, né, é igual à distância de R1 a P, né, certo? Ou de P a R1, certo? Onde P pertence a R2. Então, eu posso ter também o seguinte, né? Eu posso ter que esse P, né, ele pertence a R2. E aí a gente faria o quê? Calcularia essa distância aqui, né? Uma distância D, certo? De P até R1, certo? Então, vou colocar só aqui na outra página, tá? Então, a gente tem isso, ou, né, a distância, certo? De R1 a R2, tá? Que é igual à distância de P a R1, tá? Onde P pertence a R2. Então, a gente tem isso aqui, tá? Certo? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Então, quando duas retas elas são paralelas, né, a gente resume isso à distância de um ponto a uma reta, né? Onde esse ponto pertence a outra reta, certo? Então, a gente tem isso para esse caso, né? E o caso 3
O caso 3, certo? É quando, não é, as retas elas são reversas, né? Então tem um R1 e R2, certo? São reversas, tá? Então a gente tem esse caso, certo? Então eu tenho duas retas, eu posso definir cada uma dessas retas por um ponto que pertence a elas e o seu respectivo vetor diretor, certo? Então, seja R1, tá? A reta é definida pelo ponto A, vamos dizer A1, certo? E pelo vetor V1, certo? É um vetor diretor, tá? E a reta R2, certo? Pelo ponto A2 e pelo vetor diretor, certo? V2. Eu não estou colocando que é vetor diretor, mas vocês subentendem isso, tá? Certo? Então a gente tem essas duas retas definidas por pontos que pertencem a elas, não é? E seus respectivos vetores diretores, tá? Então, o que a gente pode observar a partir disso, né? Certo? A gente vai ter, quando eu tinha um ponto e uma reta, a gente conseguiu definir um paralelogramo, certo? Agora eu tenho duas retas que são reversas, tá? Então, quando eu tenho essas duas retas reversas, a gente consegue definir um paralelepípedo, tá? Então, vamos pensar, né, a respeito disso aqui. Eu posso ter aqui, certo? Uma reta R1, vou colocar ela aqui embaixo. Eu tenho aqui, certo? A minha reta R1, tá? Tenho um ponto A, que é o ponto A1, nesse caso, né? E tem um vetor aqui, diretor, que vai ser o vetor V1, certo? De maneira similar aqui, né? Eu consigo ter, eu tenho, né, uma reta, certo? Uma reta R2, tá? E essa reta, ela tem um vetor diretor aqui, V2, certo? E tem um ponto, que é o ponto A2, certo? E a partir disso a gente consegue observar, tá? Que a gente vai estar formando, ó, certo? Um paralelepípedo, tá? Então, vamos observar aqui, tá? Então, a partir dessas duas retas, tá? E além disso,
o vetor A1, A2, certo? Esse vetor A1, A2, a gente consegue estar construindo aqui um paralelepípedo, certo? Tá? Então, a gente consegue aqui estar construindo, de fato, esse paralelepípedo. Ah, então, aqui, ó, tem nossa caixa aqui, né? Então, eu tenho aqui, né, a distância dessa reta até essa aqui, né? Vai ser aqui essa distância, certo? Tá? Nossa distância D, certo? Então, o que a gente consegue observar, né? A gente consegue observar que esses vetores, os vetores, como eu disse, né? Os vetores V1, V2 e o vetor A1, A2, certo? Esses vetores, né? Eles não são coplanares, certo? E por isso eles determinam, certo? Eles determinam um paralelepípedo, né? Que é o que a gente está observando aqui, certo? Né? Ele define esse paralelepípedo, tá? Cuja altura vai ser quem? Cuja altura, né? Cuja altura é a distância, né? Vai ser a distância, essa distância D, certo? É a distância, tá? Vai ser a distância D de R1 a R2, certo? Essa distância é a distância que a gente pretende calcular, ok? Não é? Certo? O que a gente sabe? Não é? Deixa eu só voltar aqui. O que a gente sabe desse paralelepípedo, não é? A gente sabe que o volume dele, assim como lá a área do paralelogramo, aqui a gente vai estar tratando do volume desse paralelepípedo, tá? E a ideia vai ser similar àquela, certo? Então, o volume, né? O volume V do paralelepípedo, certo? É, vai ser dado de que forma, né? O volume V do paralelepípedo é dado por, né? Então a gente vai colocar do mesmo jeito, não é? A, certo? Então esse volume vai ser o quê? Vai ser a área da base, certo? Vezes a altura, tá? Então a gente já viu, né? Quando a gente
estava trabalhando com a parte de produto misto, né? Que é nisso que a gente vai estar chegando também, tá? A gente viu que essa área da base aqui, ela vai ser quem? Vai ser o módulo, né? De V1 vetorial V2, certo? Vezes quem? Vezes a altura, que nesse caso é D, tá? Mas ainda, esse volume, ele pode ser dado de que forma, né? Esse volume, ele corresponde, né, ao módulo de V1, né, V2, A1, A2, né? Ou seja, é o módulo do produto misto entre esses três vetores, certo? Então, comparando comparando A e B, certo? Temos o seguinte, né? A gente tem que D, que vai ser a distância de R1 a R2, para o caso 3, certo? Vai ser quem? Vai ser o módulo V1, V2, A1, A2, certo? Sobre o módulo de V1 vetorial V2, certo? E aqui a gente calcula, né? Tá? A gente calcula a distância entre retas para a distância entre duas retas para o caso onde essas duas retas elas são retas reversas, ok? Então fica isso aqui para o caso 3, certo? Note que quando elas são paralelas, né? A gente tem isso aqui, certo? Ou isso aqui, tá? E quando elas são concorrentes, a gente observa que a distância, né, é igual a zero, já que elas tocam, tá? Então a gente está vendo aqui esses casos entre duas retas, tá? Então a gente tem o caso um, né? Certo? A gente tem o caso um, né? Tem o caso 2, né? Concorrentes, paralelas, e o caso 3, onde elas são reversas, certo? Então a gente tem que observar em qual desses casos a gente cai, né, para calcular a distância entre duas retas, certo? Tá? E agora, né, a gente volta lá para falar, volta não, né? A gente fala, certo? Eu ia falar antes, mas resolvi falar logo entre essas distâncias entre duas retas, né? Então a gente fala a respeito da distância
a distância, certo? De um ponto a um plano, né? Tá? Então a gente tem isso aqui. Eu tentei deixar organizado na forma dificuldade, digamos assim, certo? Eu acredito que a parte da distância entre duas retas, certo? Talvez tenha um pouco mais de cálculo, mas como vocês já estão acostumados, né, a calcular o módulo lá do produto vetorial, o módulo do produto misto, então eu acredito que seja mais fácil. Apesar de que aqui ser a distância entre um ponto e um plano também é um cálculo fácil, né? Mas a dedução para isso não é tão fácil assim, certo? As deduções anteriores são mais simples, tá? Então foi por isso que eu decidi deixar essa parte para o final, tá bem? Então, quando eu tenho a distância de um ponto ao plano, eu vou precisar de um ponto, obviamente, e um plano, não é? A gente está acostumado a definir o ponto como um ponto P, não é? E um plano π, certo? Então, tá? Dado um ponto, tá? P0 e um plano π, certo? A gente deseja calcular, não é? A distância d, não é? De P0 a π, certo? Então a gente quer calcular essa distância, né? De P0 a π. Então a gente vai precisar fazer as seguintes considerações, né? Então, seja A, certo? Um ponto qualquer, certo? É um ponto qualquer de π e n, né? E o vetor n, um vetor normal, certo? A π. Tá? Então, o que a gente vai estar observando aqui, né? Eu tenho um determinado plano, certo? Eu tenho um ponto P0, né? Eu tenho um ponto A, tá? Né? Esse aqui é o meu plano π, né? E eu tenho um vetor normal a esse plano, certo? Então, a distância, né, desse ponto P a esse plano, certo? Vai ser dada justamente por quê? Né? Certo? Vai ser dada justamente por quê? Então, a gente pode observar essa figura aqui, tá?
Tá? Então, a gente pode estar observando essa figura aqui, não é? A distância de P ao plano vai ser justamente essa distancinhazinha aqui, D, certo? Ok? A gente vai ter isso, não é? Então, o que a gente pode deduzir a partir dessa imagem, né? A gente vai, a partir da figura, né? Então, a imagem, a figura, deixa eu só apagar isso aqui. A figura, ela dá a entender, né? Esclarece, certo? A figura mostra, tá? Certo? A figura mostra que a distância de de P0 a π, certo? É o módulo, tá? Vai ser o módulo, né, da projeção de quem? Né? Vai ser o módulo da projeção de AP0, do vetor AP0, certo? Na direção de N, certo? Ok? Então, o que a gente tem dito isso, né? Temos, né, que a distância de P0 a π, certo? Vai ser igual ao módulo da projeção, né, de AP0, certo? Na direção de N, não é? Ou seja, eu tenho um módulo do vetor AP0, né? O que? Escalar, certo? Escalar N sobre o módulo de N, tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai atribuir as coordenadas de P0, né? Uma equação geral do plano, certo? E as coordenadas de A. Sendo, sendo P0 igual a x, 0, y0, z0, certo? Π sendo ax mais by mais cz mais d igual a zero, tá? E A sendo x1, y1, z1, esse A ele pertence a π, não é? Foi o que a gente disse, não é? O que a gente tem, não é? A gente tem que A, o vetor AP0, vai ser quem?
vai ser x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1, certo? A gente tem que n sobre o módulo de n, né, vai ser igual a quem? A gente tem a, b, c, certo? Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Certo? E, e assim segue que, né, a distância, certo, de P0 a π, tá? Vai ser igual ao módulo de quem? Vai ser igual ao módulo, né, de x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1, tá? E escalar quem? A, B, C, sobre a raiz, né, de A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, né? E a gente tem, certo? Fazendo direto aqui, né? Esse A vai multiplicar x0 menos x1, o B vai multiplicar y0 menos y1, o C vai multiplicar C0 menos Z1. Note que eu vou ter a soma desses termos que eu acabei de dizer, né? Por ser produto escalar, né? Todos eles sobre a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, né? A raiz quadrada disso, certo? Então, a gente tem aqui o seguinte, né? A gente tem que a distância de P0 a π vai ser igual ao módulo, né, de A x0 menos x1 mais B y0 menos y1 mais C z0 menos z1. Tá? Tudo isso sobre quem? Sobre a raiz, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Mais C ao quadrado. Tá? Tudo isso em módulo, não é? De modo que a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que D, né? A gente tem que a distância de P0 a π, certo? Vai ser igual a quem? É um módulo, né? Então, o que a gente tem? A gente tinha A que multiplica x0 menos x1, né? Então, a gente tem a x0, né? Mais, né? Vírgula, mais. Deixa eu consertar. A x0 mais b y0 mais c z0, certo? Menos quem? Aí eu tenho a x1 menos b y1 menos c vezes z1, né? Tudo isso em módulo sobre quem? Sobre a raiz, né? De a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente sabe que isso aqui é um número positivo, né?
que a gente pode entender a partir disso, né? A gente sabe que o ponto A, ele pertence ao plano, né? Se ele pertence ao plano, as coordenadas dele satisfazem a equação do plano, não é? Então, o que eu posso afirmar a partir disso, não é? Então, como A pertence a π, certo? Suas coordenadas satisfazem quem? A equação do plano, né? A equação do plano. Do plano, qual plano? O plano π, né? Certo? Ou seja, né? Eu tenho que a x1 mais b y1 mais c z1 mais d é igual a zero. E d vai ser igual a quem? D vai ser menos ax1 menos by1, né? A gente está passando para o outro lado, né? Menos c z1, certo? Logo, o que a gente tem? A gente tem que a distância, né, de P0 a π, certo? Vai ser o módulo de ax0 mais by0 mais c z0 mais d, certo? Sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Então, essa é a fórmula, né, que a gente tem para a distância de um ponto a um plano. Né? Então, deixa eu colocar ela aqui em vermelho. Certo? Ok? Então, a gente tem essa fórmula para a distância entre um ponto e um plano. Não é? A gente pode ter um exemplo aqui, certo? Um exemplo, calcular a distância do ponto P0, né? 4, 2 menos 3, tá? Ao plano π, certo? Esse plano, ele é 2x mais 3y menos 6y mais 3 igual a zero. E a gente quer calcular a distância entre esse ponto e esse plano, certo? Então, a gente tem o que de solução? Né? A gente vai observar o seguinte, né? A gente vai observar que a distância, certo? De P0 a π é quem? É o módulo, não é? Certo? Então, a gente teria um módulo de ax0 mais by0 mais c z0, né? Mais d, certo? A gente teria um módulo disso,
que nesse caso vai ser quem? Vai ser 2, né? 2 que multiplica aqui quem? Com relação ao ponto, né? 4, certo? Mais 3 que multiplica quem? 2, certo? Menos 6 que multiplica quem? Menos 3, certo? Mais quem? Mais D, não é? Que aqui é o próprio 3, certo? Sobre a raiz de quem? De 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, certo? Ou seja, a gente tem aqui 8, né? 8 mais 6 mais 18 mais 3, tá? Tudo isso em módulo, né? Sobre a raiz quadrada de 4 mais 9 mais 36, certo? Ou seja, a gente tem o seguinte, né? 35, certo? Que é essa soma aqui, né? É positivo. A gente pode tirar o módulo, tá? Certo? 21, 27, 35, tá? E aqui eu tenho 13, fica a raiz de 49, né? Que é igual a 35 sobre 7, que é igual a 5, né? 5, que é a distância, então é a unidade de comprimento, certo? Então fica esse exemplo resolvido, né? Então a dedução é um pouco trabalhosa, né? Mas a resolução de problemas, a princípio, é um tanto fácil, certo? Ok? Então eu preferi deixar essa parte para o final justamente pela dedução ser um pouco mais trabalhosa do que as outras, tá bem? Então, essa é a nossa aula sobre distâncias, pessoal. E bons estudos e até mais, tá bom? Tchau, minha gente.